Salvem punks, sejam bem-vindos ao canal Cultura Quase Útil, onde a gente fala sobre grandes livros e filmes clássicos de uma forma compreensível, como se fosse de humano para humano. Ou de dinossauro maldito para dinossauro maldito. Eu gosto mais do jeito que eu falei, cara. Mas de qualquer forma, esse slogan ainda tá em andamento, a gente ainda tá pensando a respeito. Você já acordou no meio da noite pensativo, cercado por suor fedorento, saindo dos seus poros, se indagando que tipo de criatura os céus podem trazer? Criaturas tão impossíveis e tão inimagináveis que até a sua mera compreensão como humano seja incapaz de entender essas criações. É esse o conceito do próprio horror cósmico, e é justamente do horror cósmico que Stephen King escreveu esta grande maravilha aqui, chamado O Nevoeiro, em 1980, do grande mestre do horror. Eu particularmente gosto muito. E, em contrapartida, nós vamos falar do filme de Frank Darabont, de 2007. Cara, é tanta data, eu esqueço aqui o bagulho. E dizer o porquê que esse filme é melhor do que o livro em si. E uma sinopse rápida é que... Porra, cara, já falei pra você não ficar fazendo aí spoiler do filme, do livro. Ninguém quer saber. A gente precisa de clique, eu quero dinheiro. Culpado, porra. Mano, esse editor tá completamente descontrolado, velho. Mas é isso aí, eu não vou ficar dando spoilers dos livros, então se você não viu ou ouviu falar, pode ficar tranquilo, eu só vou te dar uma sinopse bem básica. Os materiais contam a história de David Drayton, que após uma tempestade, um denso nevoeiro sobrenatural isola um grupo de moradores dentro de um supermercado, escondendo criaturas monstruosas e fatais que atacam qualquer um que se aventure lá fora. E enquanto eles enfrentam o perigo externo, os sobreviventes sucumbem ao medo e ao fanatismo religioso, transformando o interior da loja em um ambiente tão perigoso e hostil quanto a névoa. E essa história foca nessa luta desesperada de um pai que tá com um filho tentando sobreviver durante meros 2 dias preso justamente dentro desse mercado. E ele fez um tremendo sucesso nesse livro justamente por ele ser capaz de quebrar os limites da esperança e da fé humana, gerando até o ponto da exaustão desses 2 pontos. E o queridinho Estevão Rey, famoso, dispensa mais do que qualquer apresentação. Acho que qualquer lugar que você caiu no YouTube deve ter falado alguma coisa dele. Ele é o escritor de longe, assim, com mais adaptação pro cinema, e ele é podre de rico por causa disso. Nos anos 90, 80, ele foi frequentemente chamado de o rei do horror, porque, bem, ele escrevia muito horror horroroso. Eu também faço muito horror horroroso. É isso. Quanto a isso, cara, pode ficar tranquilo, é verdade. Mas você não é o rei do horror. Particularmente quando esse livro estava sendo escrito, Stephen King ele estava saindo de uma grande dependência de drogas e de álcool. Isso marca uma das suas fases mais pessimistas de seus livros, inclusive dando início ao seu universo cinematográfico. Na verdade é um universo compartilhado. É tipo a Marvel. É tipo a Marvel, mas não é tão, obviamente, tão detalhado. Mas é bem legal, na verdade. Eu não vou falar disso nesse vídeo, a gente vai deixar mais pra frente essa temática, mas basta com que você saiba que este livro se conecta a outros livros do Stephen King. Inclusive, coloca aí nos comentários se você quer saber mais sobre o universo compartilhado do Stephen King, porque é filezinho, cara. Mas não espera a Marvel, mas é filezinho. E nesse livro é justamente que o Stephen King deseja, e ele vai mais a fundo para explorar justamente a fragilidade do indivíduo e da sociedade. Ele tenta explorar justamente essa psique e tenta entender quanto tempo demora pra vaca ir pro brejo. E para isso ele coloca os seus personagens dentro de situações onde simplesmente não tem esperança. As coisas que eles estão vendo ali, a gente citou o horror cósmico no começo, e o horror cósmico é justamente o que acontece quando você é confrontado com coisas que você simplesmente não entende. Stephen King
costuma falar um pouco sobre esse tipo de horror. E ele também procura entender aqui o quanto tempo demoraria para um pai de família cuja motivação é justamente salvar o seu filho, que é uma das motivações mais nobres aí de todas as histórias de todos os tempos. Quanto tempo demoraria para quebrar essa vontade desse pai? E o filme, dirigido por Frank Darabont, de 2007, consegue ainda mais na visão pessimista do Stephen King. E olha, eu não vou brincar com você não, este livro aqui já é pessimista para um caralho. E eu realmente acredito que, mesmo com as limitações do filme, ele é o melhor material porque é justamente o que aborda isso da melhor forma. O escopo a ser atingido é melhor atingido no filme. E o Frank Darabont, ele é esse cara que já tinha adaptado outros filmes do Stephen King para o cinema, então ele já tinha um conhecimento ali com o material do King. Ele já adaptou, inclusive, A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade e, até aquele momento, O Nevoeiro. E ele também adaptou The Walking Dead, que eu acho uma tremenda de uma... Se você comparar o gibi não dá nem pro cheiro. Mas enfim, depois a gente fala disso. E o Stephen King, ele é um autor bastante difícil para ser adaptado, justamente porque se você vai pro cinema, é comum que na hora que você estabelece o aspecto visual daquilo que ele descreve de forma tão eficaz nos livros dele, esse aspecto do terror, ele acaba se tornando bastante bobo. E um dos grandes feitos do Stephen King na hora que ele escreve é não descrever exatamente a criatura em si que você vê, mas o sentimento que os personagens sentem ao ver aquela criatura. Isso acaba sendo transmitido para o leitor de uma forma muito eficaz. E o King, ele consegue passar justamente pro leitor essa visão de que o personagem dele tem medo. Então o leitor também terá medo. Isso são palavras dele, tá? Eu li a biografia dele, bem legal. Mas talvez o grande feito do King é saber se apropriar do meio em que ele trabalha, que é a literatura. E inevitavelmente a literatura, ela vai mexer com a imaginação de uma forma mais eficaz do que qualquer filme que tenha criaturas e monstros. Então eu acredito que as melhores adaptações do Stephen King provavelmente são as que ele mais odeia, vídeo Iluminado, do Stanley Kubrick, mas são adaptações também que sabem que quanto menos vão te mostrar, mais eficaz esse terror vai acontecer na sua mente. E agora o quadro Que Não Mudou. O que não mudou? Ai, caramba. Aviso de spoilers, mais mínimo. Fique tranquilo. Há inclusões de personagens no filme que servem para dar uma ênfase nas motivações dos outros, ou até mesmo para mostrar o quanto alguns outros personagens podem se tornar mais cruéis. King já é mais sutil. Ele trabalha justamente com essa parte do você imaginar o quão cruel aquele personagem pode se tornar pelo mero medo dos personagens, pela descrição dos medos deles. Mas o foco do filme é justamente fazer uma adaptação à risca do material do Stephen King. E pro que realmente mudou? O que mudou? Corro Paco, cara! Eu vou ser bastante direto em relação a isso. O filme é uma desgraça lendária, assim. Quem viu não consegue desver esse filme. E isso age justamente de uma forma boa, na minha opinião. Aqui eu acredito que o diretor entendeu a razão especial do que move esse livro, que é a desesperança, que é a perda justamente daquilo que te move. O que o Frank Darabont, o diretor, ele percebe é que justamente essa história tá tentando contar o final da esperança humana. É o final de quando você não tem mais fé, quando você precisa sair da onde você tá, não tem mais o que fazer. E ele cria um dos finais mais desgraçados que já foi visto na história do cinema. Inclusive, se você já viu, eu não preciso nem te dizer porque não dá para desver essa cena. E é justamente quando ele executa essa ação, e isso mostra, tem a câmera assim saindo do carro para que você não veja toda aquela coisa que ninguém quer ver, e até que ele percebe que a névoa se desfaz. É um final ainda mais fodido do que o do livro, de uma forma assim absurda, cara. E justamente isso que tornou o filme tão infame. Há relatos de que o próprio Stephen King
viu esse final e falou, puta, queria eu ter escrito esse bagulho aí, velho. Puta, queria eu ter escrito esse bagulho aí, velho. Eu acho que o final justifica justamente pela motivação geral da história. Ele entende o material melhor que o próprio autor e entrega pra gente esse final tão desgraçado que ele impacta mais, ele justamente faz com que o filme fique nas memórias. De resto, o filme é bastante fiel, mas assim, tem efeitos cansados, até pra época, não é nada demais ali, você não tiram o mérito, mas tem horas assim que você fala, isso aí é feito por computador. Ah, eu odeio essas coisas feitas por computador. Aqui nós somos naturais como água morna, né? Então se você gostou desse vídeo, clique, compartilha, manda pra sua mãe, pra sua avó, pra sua titia, aquelas interessadas em cinema clássico. Deixa nos seus comentários aí se você gostou muitíssimo desse vídeo, se você pretende ver qual dos dois você acha legal. Fala aí pra mim, por favor, quero saber, tô curiosíssimo. Dito isso, me deixem em paz e saiam da minha casa.